E aí, pessoal do segundo ano, estamos de volta aqui, mais uma aula. Com essa aula nós vamos encerrar o assunto cinética química e nós vamos também encerrar o conteúdo para a nossa próxima prova. O assunto de hoje, ele é um assunto um pouquinho menos prático, né, de aplicações no dia a dia, e ele é um assunto um pouco mais matemático. Então, essa aula aqui ela vai pegar um pouquinho mais na parte matemática. Vamos lá. O que é a lei cinética, que a gente também pode chamar de lei de velocidade, que a gente também pode chamar de lei de ação de massas, tá? Isso, pessoal, essa lei cinética é uma fórmula matemática que ela vai mostrar para nós qual que é a influência da concentração na velocidade da reação. Como assim? Nas aulas anteriores, a gente viu que se nós aumentarmos a concentração dos reagentes, isso faz com que a velocidade da reação aumente, certo? Só que agora a gente vai tentar determinar isso matematicamente. Se eu aumentar em tanto a concentração dos reagentes, né? O quanto que essa velocidade vai aumentar. Então a gente vai trabalhar com números a partir de agora. E pessoal, a lei de velocidade, ela vai ser uma fórmula que sempre vai ter essa cara aqui. Olhando aqui é meio confuso. Então nós vamos fazendo e eu vou explicando o que significa essa fórmula, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos, tá? E a lei de velocidade, ela sempre começa assim, V igual. Esse V aqui, como nós vimos, é a velocidade. Então, o valor da velocidade da reação vai ser igual a uma constante de velocidade, que a gente chama de K. Então, a gente sempre começa aqui, ó, igual a K, tá? Essa constante de velocidade, pessoal, é um valor, cada reação vai ter o seu valor de constante e é um valor fixo. Tá? Se você não mexer na temperatura para uma determinada reação, o valor de K ele vai ser sempre o mesmo. Tá? Vezes, e aqui ó, o que está acontecendo aqui? Eu coloquei chaves e o reagente 1. Essas chaves, pessoal, ela significa concentração. Tá? Significa que vai ser a concentração do reagente. Então, como que eu vou fazer isso aqui nessa equação? O primeiro reagente que nós temos aqui é o O3. Então, eu vou colocar vezes a concentração do O3. Tá? Então, eu coloco entre chaves quem é o meu reagente. Tá? Então, lembre-se, pessoal, chaves significa concentração. E o que está dentro dela de quem? Né? Concentração do O3. E a gente vai fazer isso para todos os reagentes. Ó. Fiz para o reagente 1, tem que fazer para o reagente 2. Se eu tivesse um reagente 3, eu teria que fazer para o 3, para o 4 e assim por diante. Tá? Nesse caso aqui, nós temos um reagente que é o NO. Tá? Então, vezes a concentração do NO. Certo? O que mais? Tá vendo que tem um númerozinho aqui, ó, que eu falei que é o expoente? A concentração desse reagente vai ser elevada a um número. Esse número pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, tá? E a gente vai ter que determinar, a gente vai ter que descobrir qual é esse número em que as concentrações vão estar elevadas. E aqui, ó, tem uma pista. Galera, quando o exercício te disser que a reação for elementar, tá? O expoente, o número que a gente vai colocar aqui em cima, é o coeficiente estequiométrico. E o que é esse tal de coeficiente estequiométrico? Está aparecendo isso aqui de novo. Pessoal, coeficiente estequiométrico é o número que aparece aqui, ó, antes de cada reagente. Nesse caso aqui, não está aparecendo número nenhum, né? Na verdade, quando não aparece número, significa que o coeficiente é 1. Ou seja, nesse caso, nós vamos ter a concentração de O3 elevada a 1, porque é o coeficiente do O3, e a concentração de NO elevada a 1. Tá? Então, fechou aqui. Essa é a lei de velocidade do item A. Tá confuso? Vamos fazer o item B e o item C. Como que fica? Bem, a lei de velocidade ela sempre começa assim, ó, V igual a K vezes, tá? Sempre. E quais são os reagentes nesse caso? Nesse caso aqui, nós temos o NO, tá? O primeiro reagente é o NO, e o outro reagente é o H2. Tá? Então, a concentração de NO vezes a concentração de H2. E quais são os expoentes? Que números que eu vou colocar aqui em cima, pessoal?
Bem, no caso do NO, o coeficiente estequiométrico é 2. Então, a concentração de NO ela vai ser elevado ao quadrado. E o número que aparece aqui na frente do H2 é 1, né? Então, a concentração de H2 vai ser elevada a 1. Certo? É essa a lei de velocidade do item B. Lembrando, pessoal, que quando um número está elevado a 1, é ele mesmo, né? Tá? 2 elevado a 1 é 2. Se eu colocasse, por exemplo, 3 elevado a 1, é 3. Então, quando o expoente for 1, você não precisa pôr. Você pode deixar assim, ó, que já está implícito para mim que o expoente é 1. Né? Assim como na primeira reação, eu poderia deixar escrito desse jeito aqui, ó. Tá? Se não aparece nada, a gente sabe que está sendo elevado a 1. Tá? E no caso aqui do item C, pessoal, a lei de velocidade vai ser V igual a K vezes a concentração do reagente. Observa que no item C eu tenho um só reagente, tá? Que é quem? O ClO. Tá? Então, se eu tenho um só reagente, eu vou fazer só isso aqui, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. No caso, o coeficiente estequiométrico é 2. Essa, então, é a lei de velocidade do item C. Lembrando, pessoal, eu só posso fazer isso se o exercício disser que a reação é elementar. E nesse caso aqui, ó, foi dito, tá? Considere essas reações elementares. Se a reação não for elementar, pode ser que o expoente aqui não seja o coeficiente. E tem vezes que isso vai acontecer, certo? Outra coisa que costuma aparecer bastante, pessoal, é a questão de ordem, tá? Esse expoente aqui, ele vai determinar a ordem da reação. Como assim? No item A, eu posso falar que essa reação é de primeira ordem para O3, porque o expoente do O3 é 1, e eu também posso falar que ela é de primeira ordem para o NO. Tá? Então, quando ele fala a respeito de ordem, ele está querendo dizer quem que é o expoente. No item B, por exemplo, o expoente do NO é 2. Então, essa reação do item B, ela é de segunda ordem para NO. E o expoente de H2 é 1, então ela é de primeira ordem para o H2. E por fim, no item C, nós temos um único reagente, que é o ClO, elevado a 2. Ou seja, no item C, nós temos uma reação de segunda ordem para o ClO. Fechou? Bem, vamos agora trabalhar na prática, como que funciona essa questão. O exercício 1, ele fala que em determinadas condições, a reação elementar... Vou destacar isso aqui, pessoal. O exercício disse para nós que essa reação é elementar. Isso é importante. Tá? 2A mais B formando C ocorre com uma velocidade inicial V. E aí ele pergunta para nós o que aconteceria com a velocidade da reação se nas mesmas condições repetirmos a experiência, mas... Aí temos vários itens, né? No caso do item A, dobrarmos a concentração inicial de A+. Galera, é o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever a lei de velocidade dessa reação aqui, ó, tá? E a lei de velocidade dela, como ela é elementar, vai ser V igual a K vezes a concentração do primeiro reagente, que é A elevado ao quadrado, vezes a concentração do segundo reagente, que é B elevado a 1. Tá? Essa é a lei de velocidade da reação. No item A, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer de novo a experiência, só que eu vou dobrar a concentração de A no início. Pessoal, quando a gente mexe na concentração do reagente, a gente vai ter uma nova velocidade. Então, eu vou chamar aqui, ó, essa nova velocidade de V', tá? Para não confundir com a velocidade antiga, que era só V. Tá? Então, aqui a nova velocidade eu vou chamar de V'. Essa nova velocidade ela vai ser igual a K. O valor de K ele não muda. Né? Então, o K aqui é igual aqui. E eu vou dobrar a concentração de A. Né? Eu vou ter duas vezes a concentração, lembrando das chaves, significa concentração de A. E, pessoal, notem que a concentração de A ela está elevada ao quadrado.
Então, esse valor de A que eu estou dobrando, eu preciso elevar ele ao quadrado, tá? E o B eu não vou mexer. Então, a concentração de B que eu tinha antes é a mesma que eu tenho depois, tá? Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu obtive uma nova velocidade, que eu chamei de velhinha, como? Dobrando a concentração de A. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. 2 ao quadrado, pessoal, é 4. E A elevado ao quadrado, né, a concentração de A ao quadrado é A ao quadrado, vezes B. Caso vocês tenham ficado em dúvida, lembre-se do seguinte, ó, se eu tiver, por exemplo, 2x elevado ao quadrado, eu tenho que elevar todo mundo ao quadrado. Então, eu vou ter 4x quadrado. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque se, por exemplo, eu escrevesse 2x quadrado, o único que está sendo elevado ao quadrado aqui é o x, e não 2. Agora, se eu coloco parênteses, né, eu tenho que elevar todo mundo. E a concentração de A, que ela está funcionando como se fosse o x, uma incógnita, certo? Pessoal, por que eu fiz tudo isso? Ó, eu vou reescrever essa equação A de um jeito um pouquinho diferente. Como está tudo sendo multiplicado, eu só vou passar esse 4 aqui para frente. E aqui eu vou mostrar para vocês que K vezes A quadrado vezes B é isso aqui, ó. K vezes A quadrado vezes B. Tá vendo que essas duas partes que eu sublinhei de verde são iguais? Tá? V é igual a essa parte que eu sublinhei de verde, né? Então, pessoal, eu vou substituir isso aqui por V. E aí eu vou chegar na minha resposta. A minha resposta é o seguinte, ó. V', que é a velocidade nova, é 4 vezes V, que é a velocidade antiga. Acabou aqui o exercício. Tá? O que vai acontecer, galera, com a velocidade da reação, então, se eu dobrar a concentração de A? Deixa eu apagar aqui. A velocidade da reação ela vai aumentar 4 vezes. Isso para o item A, certo? Como que eu faria o item B? Que no caso aqui, o item B, nós iremos triplicar a concentração inicial de B. Bem, nós vamos obter uma nova velocidade, que eu vou chamar de V', que é igual a K, o K não muda. No item B, eu não mexi no A, mas eu tripliquei o B. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, 3 vezes o B. Como B é elevado a 1, não tem grande segredo. E aqui, pessoal, tá bem fácil, ó. Eu posso jogar esse 3 aqui na frente, né? E como nós já havíamos comentado, esse K vezes A quadrado vezes B nada mais é do que a velocidade antiga, não é? Qual é a conclusão que nós podemos tirar aqui? A conclusão que nós podemos tirar é que a velocidade nova é 3 vezes a velocidade antiga. Tá? Então, o que vai acontecer se eu triplicar a concentração de B? A velocidade ela vai aumentar 3 vezes. Certo? E para fazer o item C, eu vou apagar aqui o item A, tá? Beleza, item C, pessoal. No item C, ele pergunta para nós o que vai acontecer se a gente dobrar a concentração inicial de ambos os reagentes. No caso, a gente vai dobrar do A e do B. Então, nós vamos ter uma velocidade nova, que vai ser a constante. Para dobrar a concentração do A, eu vou fazer 2 vezes a concentração do A. Lembrando que o A é elevado ao quadrado. E eu também vou dobrar a concentração do B, 2 vezes B. A gente vai resolver primeiro a parte exponencial. 2 ao quadrado dá 4, né? Concentração de A ao quadrado dá concentração de A, e o B eu não preciso mexer. Só que aqui, galera, eu tenho dois números, né? Eu tenho 4 e eu tenho 2. Como eu estou multiplicando, eu posso resolver, né? 4 vezes 2 vai dar 8. E aqui nós podemos escrever, então, que a velocidade nova é 8 vezes K vezes A ao quadrado vezes B. Tá? Eu multipliquei aqui os dois números em vermelho e joguei lá na frente. E como a gente já tem visto,
K vezes A quadrado vezes B é a velocidade antiga, ou seja, a velocidade nova vai ser 8 vezes a velocidade antiga, certo? Então, no item C, a resposta aqui, se nós dobrarmos a concentração de ambos os reagentes, a velocidade ela vai aumentar 8 vezes. Exercício 2, segundo exemplo aqui, pessoal. A reação NO2 mais CO, formando CO2 mais NO, é de segunda ordem em relação a NO2 e de ordem zero em relação a CO. Galera, o que está acontecendo aqui, ele não disse que a reação é elementar. Então, se a reação não é elementar, pode ser que o expoente seja qualquer número. E o próprio exercício ele me deu algumas pistas. Como que a gente vai trabalhar essas pistas? A lei de velocidade dessa reação vai ser V igual a K vezes. Ele disse para mim que é de segunda ordem em relação ao NO2, ou seja, nós teríamos a concentração de NO2 elevado ao quadrado, porque é de segunda ordem, e de ordem zero em relação ao CO, vezes a concentração do CO elevado a zero. Tá? Se essa reação fosse elementar, seria 1 e 1, né? Mas não é o caso. No caso, ele diz que é 2 para NO2 e 0 para CO. Como o exercício disse, eu vou obedecer. Tá? E aí ele fala, em determinadas condições de pressão e temperatura, essa reação ocorre com uma velocidade V, igual a gente escreveu aqui. Ele pergunta para nós, e se triplicarmos a concentração de NO2 e duplicarmos a concentração de CO? A nova velocidade da reação V será quanto? Vamos fazer isso, pessoal? Eu vou ter uma nova velocidade, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou triplicar NO2, então eu vou fazer 3 vezes o NO2, lembrando que NO2 está sendo elevado ao quadrado, vezes, a gente vai duplicar o CO, vezes 2 vezes a concentração de CO, lembrando que o CO ele está elevado a zero. E aqui a gente vai fazer da forma como nós estamos acostumados. Primeiro resolve a parte exponencial. 3 elevado ao quadrado é 9, né? NO2 elevado ao quadrado é NO2 ao quadrado. E quanto que é 2 elevado a zero? Espero que vocês lembrem isso, tá? Pessoal, qualquer número elevado a zero é 1, tá? Então, por exemplo, 2 elevado a zero dá 1. 3 elevado a zero dá 1, tá? 10 elevado a zero dá 1. Qualquer número, não importa, 0,05 elevado a zero dá 1. Tá? X elevado a zero dá 1. Bem, agora vocês entenderam, né? 2 elevado a zero dá 1. CO elevado a zero, eu posso deixar como 1, ou vou simplesmente escrever aqui para ficar mais fácil de visualizar. E aí, a gente pode multiplicar os números que sobraram, né? 9 vezes 1 dá 9. Esse número 9 eu vou trazer aqui para frente. E o que vai sobrar aqui para nós, pessoal? E aí, aqui a gente pode notar que isso aqui que sobrou, tá? Nada mais é do que a nossa velocidade original, não é? Essa parte que eu sublinhei de verde aqui é igual a essa parte verde aqui. Então, nós podemos falar que a nossa nova velocidade, o nosso V', é 9 vezes isso aqui que eu sublinhei, que é o V. Então, acabou o exercício aqui. A resposta é 9 vezes. Tá? A nova velocidade da reação será 9 vezes maior. Respondido, então, o nosso exercício 2. Vamos fazer aqui, então, o exercício 3. É um estilo de exercício bem diferente dos anteriores, que envolve uma tabela. Normalmente, esse exercício que envolve a tabela é quando eu quero determinar qual é a lei de velocidade da reação. Se ele não diz para mim que a reação é elementar e ele não fornece para mim a ordem das reações, beleza? Eu vou ter que descobrir. E como que eu vou fazer isso? Eu vou, por exemplo, pegar uma certa quantidade de um reagente, mais uma certa quantidade do outro reagente, vou misturar
e vou descobrir qual foi a velocidade da reação. Isso aqui, ó, é a minha primeira experiência, a primeira linha. E aí eu vou fazer essa experiência de novo, só que mudando a quantidade de um dos reagentes, tá? E vou obter uma nova velocidade. E aí eu vou fazer várias experiências aqui para montar uma tabela para tentar determinar a lei de velocidade. Vamos lá. Essa equação ela vai ser o seguinte, ela vai ter uma lei de velocidade V igual a K, isso nunca muda. Os nossos reagentes são H2 e NO, tá? Se fosse elementar, os expoentes seriam 2 e 2. Como ele não disse nada, eu não sei, eu quero descobrir. Bem, e para eu descobrir, como eu não sei qual é o número que vai estar aqui, eu vou falar que aqui eu vou ter um x e aqui eu vou ter um y. Tá? Eu vou ter dois números que eu não sei qual é. E aí o objetivo do meu exercício passa a ser descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y, certo? E aí o que nós vamos fazer aqui, galera? Primeiro, vamos tentar descobrir o valor de x, que está relacionado ao H2. Se eu quero estudar o H2, das 3 experiências que eu tenho aqui, eu vou escolher 2 na qual o NO não muda. Por que eu tenho que escolher experiências na qual o NO não muda? Se eu quero saber qual que é a influência do H2, o NO não pode influenciar. Então, ó, eu vou pegar aqui a primeira e a segunda experiência, porque o NO não mudou e o H2 mudou. E aí eu tenho certeza que essa velocidade ela mudou por culpa do H2. Tá? Então, se nós estamos estudando o H2, nós temos que escolher onde o NO não muda. Certo? E o que a gente vai observar aqui, pessoal? A quantidade de H2 da primeira para a segunda experiência, nós dobramos ela, né? Era 1 vezes 10 a menos 3 e passou a ser 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu dobrei a quantidade de H2. E o que aconteceu com a velocidade? Ela também dobrou, de 3 vezes 10 a menos 5 para 6 vezes 10 a menos 5. E aqui, pessoal, eu vou montar um macetezinho para que vocês consigam resolver esse tipo de exercício bem rápido. E o macetezinho é o seguinte, você vai ver o que aconteceu com a concentração do reagente, lembrando que essa concentração vai estar elevada a um expoente, no caso aqui x, e vai comparar isso para saber o que aconteceu com a velocidade. Como assim? Nessa experiência, a concentração de H2 ela dobrou. Então, aqui no lugar da concentração, eu vou colocar 2. E o expoente, eu quero descobrir o expoente x. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade também dobrou. E aqui, pessoal, eu caí numa equação bem fácil de resolver. 2 elevado a x dá 2. 2 elevado a qual número vai dar 2? Tá? 2 elevado a 1. O valor de x ele vai ter que ser 1, porque 2 elevado a 1 dá 2. Certo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para tentar descobrir qual que é o valor do expoente y. Lembrando que o expoente y ele está relacionado ao NO. Se nós vamos estudar o NO, temos que escolher experiências na qual o H2 não interfere. Quais experiências o H2 não interfere, não muda? A segunda e a terceira experiência, correto? E o que acontece com o NO? Bem, da segunda para a terceira experiência, a quantidade de NO dobra. Né? De 1 vezes 10 a menos 3 a 2 vezes 10 a menos 3. E o que acontece com a velocidade? De 6 para 24, a velocidade ela foi multiplicada por 4. E aí, ó, nós vamos usar o macetezinho que eu passei aqui para vocês. Dessa vez para descobrir o expoente y, tá? E aí o esquema aqui é o seguinte, a concentração do NO, ela foi aumentada 2 vezes. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 elevado a y, enquanto a velocidade ela foi aumentada 4 vezes. Bem, 2 elevado ao y tem que dar 4. 2 elevado a qual número dá 4? 2 elevado a 2. Isso significa, então, que o valor de y é 2. E com isso, nós resolvemos o item A do nosso exercício. Qual é a lei de velocidade da reação? V igual a K vezes a concentração de H2 elevado a x, que é 1, vezes a concentração de NO
elevado a y, que vale 2. Essa, então, é a resposta do nosso item A. Item B. Ele pede, então, para nós determinarmos qual é o valor de K. Como o espaço aqui já acabou, tá? Eu coloquei um slide novo. Eu vou só recopiar aqui a lei de velocidade que nós acabamos de achar, que é a resposta do item A. E como que eu descubro o valor de K? Basicamente, pessoal, como eu sei a lei de velocidade, eu vou pegar os valores da tabela, vou substituir na fórmula, e a única coisa que eu não vou saber é o K. E aí eu posso descobrir. Então, você escolhe uma experiência qualquer, tá? A única coisa importante é, se eu escolher, por exemplo, a primeira linha, todos os valores eu tenho que pegar da primeira linha. Se eu escolher a segunda linha, eu tenho que pegar todos os valores da segunda linha. Você também não pode ficar pegando um valor de cada linha, isso não. Eu vou escolher a primeira linha, tá? E aqui vocês vão ver que vai ficar bem simples de resolver, ó. Na minha primeira linha, o valor da velocidade é 3 vezes 10 a menos 5. Então, no lugar do V, eu vou colocar 3 vezes 10 a menos 5. O K eu não sei. O valor de H2 é 1 vezes 10 a menos 3. Então, no lugar de H2, eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 3. E o valor de NO também é 1 vezes 10 a menos 3. Então, no lugar do NO, eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 3. Lembrando que o NO está elevado ao quadrado. E aqui, turma, basta a gente resolver essa conta. Como que a gente resolve ela? Bem, a primeira coisa que nós temos que resolver aqui é a parte exponencial, tá? 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes 1 dá 1. 10 a menos 3 ao quadrado, quando você tem um expoente acompanhado de outro, você vai multiplicar os expoentes. Você vai fazer menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Certo? E agora? Agora eu vou multiplicar esses números. 1 vezes 1 dá 1. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6 é uma multiplicação. Na multiplicação, você mantém a base, que é 10, e soma os expoentes. Como que eu vou somar aqui? Eu vou fazer menos 1 mais menos 6. Tá? Menos 1 mais menos 6 é a mesma coisa que menos 1 menos 6, que vai dar menos 7. Então, aqui nós vamos ter 1 vezes 10 elevado a menos 7. E como eu quero descobrir K, eu vou pegar esse valor que está multiplicando e vou passar ele dividindo. E essa divisão, ela está bem fácil de fazer. 3 dividido por 1 dá 3. 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 7 mantém a base, que é 10. E como é uma divisão, vocês vão subtrair os expoentes. Então, vocês vão fazer menos 5 menos 7. E aqui vai dar jogo de sinal, né? Menos 5 mais 7, que vai dar mais 2. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Certo? Respondido, então, item B do exercício 3. Exercício 4. Pessoal, o exercício 4 é igualzinho ao exercício 3, tá? Então, eu vou fazer ele aqui só para nós praticarmos. Ele quer que a gente determine a lei de velocidade dessa reação, cujos reagentes são A e B. Tá? Como eu quero determinar a lei de velocidade, eu preciso descobrir quem que é o expoente de A, quem que é o expoente de B, quem que é x e quem que é y. Certo? Para a gente determinar x, né, a gente vai procurar, x está relacionado a A, vamos procurar experiências a qual o B não muda. E as experiências a qual o B não muda é a experiência 2 e a experiência 3. Né? Na experiência 2 para a experiência 3, o que aconteceu com A? A quantidade de A dobrou. Né? De 0,01 para 0,2. E a velocidade? Era 0,48, continua 0,48. Pessoal, a velocidade ela acabou sendo multiplicada por 1, tá? Se você não muda é porque você multiplicou por 1. E a gente vai conseguir resolver isso? Qual que era o nosso esqueminha, né? V igual a concentração
elevado ao expoente aqui que eu quero descobrir. Nesse caso aqui, a concentração ela aumentou 2 vezes, elevado a x, enquanto a velocidade mudou uma vez só. 2 elevado a algum número que dá 1. Quem que é esse número? A gente acabou de discutir isso, né? Qualquer número elevado a zero dá 1. Tá? Então, o valor de x, pessoal, é 0. Tá? 2 elevado a 0 dá 1. Descobrimos o valor de x. Agora, nós teremos que descobrir o valor de y. No mesmo esqueminha, né? Velocidade e a concentração elevada ao expoente que eu quero descobrir. Tá? Primeiro, para a gente descobrir y que está relacionado a b, nós temos que ver em quais experiências que o a não muda, em que o a não influencia. E aí, nós temos a experiência 1 e 2, né? O a não mudou. O que aconteceu com b? A concentração de b ela dobrou, enquanto a velocidade de 6 para 48, né, foi multiplicada por 8. Tá? De 6 para 0,06 para 0,48 foi multiplicado por 8. Bem, então aqui ó, a nossa concentração ela aumentou 2 vezes, né, 2 elevado a y, e a velocidade aumentou 8. 2 elevado a qual número dá 8? E a resposta é 3, né? 2 ao cubo dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Então, o valor de y é 3. Respondemos o item A. V igual a K, vezes a concentração de A elevado a 0, vezes a concentração de B elevado ao cubo. Respondido. E como que nós determinaríamos o valor de K? Pessoal, para determinar o valor de K, eu preciso da equação, tá? A gente vai escolher alguma experiência, qualquer uma delas, e vai pegar os valores e substituir na fórmula. Então, novamente, eu vou pegar a primeira experiência, o valor de V é 0,06, o valor de K eu quero descobrir. Na primeira experiência, o valor de A é 0,01 elevado a 0, e o valor de B é 0,01, só que elevado ao cubo. Turma, para resolver isso aqui, de um jeito um pouquinho mais simples, eu prefiro converter isso aqui para potência de 10. Eu acho que a conta fica mais fácil de ser feita. Por exemplo, 0,06 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 2. Porque eu andei aqui, ó, 2 casas com a vírgula, tá? K, 0,01 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. Pelo mesmo motivo, ó, eu andei 2 casas com a vírgula. E 0,01 também. 1 vezes 10 elevado a menos 2. No caso aqui, elevado ao cubo. Agora a gente vai resolver. Pessoal, qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então aqui eu não vou nem perder tempo, né? Eu sei que vai dar 1. E 1 vezes 10 a menos 2 elevado ao cubo, 1 ao cubo dá 1. 10 a menos 2 elevado ao cubo, você multiplica os expoentes, né? Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então, nós temos aqui 10 a menos 6. 1 vezes 1 dá 1. Esse número que está multiplicando, nós iremos passar dividindo. E aqui, a conta que nós temos que fazer é 6 dividido por 1, 6. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6 mantém a base, que é 10. E como é uma divisão, nós iremos subtrair os expoentes. Então, nós iremos fazer menos 2 menos menos 6, que é a mesma coisa que menos 2 mais 6, que acaba dando mais 4. Então, vai ficar 10 elevado à quarta. Fechamos aqui, então, o nosso exercício. Então, é isso, galera. Em breve vocês vão ter uma atividade aí para praticar isso. Falou, turma!